Estamos no ar com mais um episódio do Fora do Aquário Podcast, o programa para você acompanhar até debaixo d'água. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, um tema que nós fizemos questão de trazer aqui para o Fora do Aquário para a gente debater, para a gente discutir, para a gente aprender, para a gente trocar. Antes do mês de novembro acabar, tratamos, de temas tão importantes ao longo do mês. E não podemos deixar de fora um tema importantíssimo, que é o tema da consciência negra. No último dia 20 de novembro, tivemos um feriado que, inclusive, novos municípios aderiram a essa regra, a essa lei que deveria, enfim, não deveria precisar de discussão. Mas nós precisamos tratar de temas como esse, e eu estou muito orgulhosa e muito feliz de hoje trazer aqui um professor tão querido, que foi meu professor durante 3 semestres. Nós trabalhamos juntos ao longo aí do curso, e eu sei que, além do audiovisual, ele é um grande estudioso de temas importantes como esse. Hoje a gente traz aqui para debater com a gente, para conversar com a gente, professor Renan Vilalon. Muito obrigada. Olá, muito obrigado. Também agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, E o convite foi muito generoso, foi muito aberto, então isso me deu uma liberdade maior para poder falar. Sim. Isso é uma coisa importante. E a gente sempre gostou de conversar um monte em sala de aula, Mesmo quando os temas não abordavam esses assuntos, a gente sempre arrumou uma oportunidade, ainda que fosse no intervalo, alguma coisa assim, para conversar um pouco sobre essas coisas que precisam mesmo de voz, precisam vir à luz, e que a gente precisa falar. A gente precisa levar. Nosso papel como comunicador é esse, professor? É isso que vocês nos ensinam. E sobre essa questão de educação, muito importante, porque um dos papéis nossos atuais, muito fundamental, é a provocação de empatia. Então, a gente trabalha isso a partir de ensino de comunicação e artes. A artes já é uma coisa que traz essa questão de você discutir a sociedade o tempo todo. A comunicação também deveria, mas há uma ala na comunicação nossa ainda que se preocupa muito mais com questões técnicas do que questões voltadas às questões das sociabilidades. Na aula que eu proponho sempre com os alunos é trabalhar um pouquinho dos dois. Então, trabalhar um equilíbrio maior dos dois. Por quê? Porque não só o ato de você ter uma pessoa, aqui aproveitando já para trazer o tema, uma pessoa negra, preta, podendo falar sobre as suas questões num programa, não só isso é importante, como também é importante você ter equiparado a isso a questão técnica. Então, tanto a questão social quanto a questão técnica é fundamental hoje. Por quê? Porque temos avanços, inclusive, de políticas e de políticos que não gostam muito dessa situação. Sim. Que visam, por exemplo, vamos trabalhar apenas o ensino técnico, evitando a pauta de discussão social, política, que é fundamental. Por quê? Porque aqui na universidade a gente forma cidadãos também. Não só cidadãos que vão trabalhar no mercado, mas também aqueles que pensam a sociedade. Então, por isso que é fundamental essa questão. Os que comunicam, os que discutem, os que apoiam, os que agregam, Exatamente. E essas discussões, essa abertura de consciência, essa abertura de mente mesmo, acontece através da dialética, que só vem com as provocações. Isso. E tem uma questão que é muito fundamental, você falou de dialética, usou um termo filosófico, Ela sabe que eu adoro filosofia. Então tem essa questão que é importante. Mas tem aquela coisa, tem uma falsa observação hoje também, que vem de grupos, principalmente da extrema-direita, sobre a questão que o seu ensino é ideológico. Então, meu amor, todo ensino é ideológico, tá? Todo ensino possui uma ideologia por trás. Isso é uma coisa importante porque, A questão é, a sua ideologia, ela integra ou ela exclui? Isso Exatamente. É uma coisa fundamental. Se a gente for pensar do ponto da Marina Chauí, que é uma pesquisadora teórica muito importante da USP, todo mundo conhece ela, eu acredito. Eu acho que todo mundo passa, por ela, por Chauí. Tem uma questão que é importante, que ela fala que a ideologia necessariamente é uma questão de uma forma conservadora burguesa. Então, se a gente estiver quebrando isso, nós estamos indo contra a Mara nesse sentido, quebrando a própria ideologia hegemônica, porque ela fala isso, a Chauí, num dos livros dela, sobre textos voltados ao que é ideologia. Ela fala que a ideologia tem essa questão hegemônica. A nossa hegemonia, ela não é, digamos assim, super progressista. Então, nós estamos indo, teoricamente, contra a ideologia hegemônica.
Então, é essa questão. Vale a pena, e é para isso que nós estamos aqui na universidade. E aí torna-se ideológico exatamente você não querer trabalhar políticas sociais nessa relação de ideologia como algo hegemônico conservador, né? E é muito bacana a gente ver esses movimentos acontecendo aqui dentro da universidade, trazendo para a nossa área da comunicação. Eu tenho a oportunidade de conhecer um monte de coisas que acontecem aqui no campus, com vocês, professores, à frente supervisionando, mas com a participação de muitos alunos, que foi a semana da consciência negra, que o curso de psicologia promoveu aqui no campus, nos dias 21 e 22, terça e quarta-feira. Né? E eu vi rodas de conversa, palestras, apresentações artísticas. Agora, em dezembro, curso de dança, teatro também vão fazer apresentações, algumas oficinas, com um evento que se chama Aprendências Decoloniais. Então, a gente vê esses temas ganhando força, ganhando voz e ganhando espaço dentro da universidade, principalmente depois da pandemia. É muito importante, porque as pessoas não estão mais... estão se ressociabilizando, Sim, exatamente. estão se readaptando, né, a realidades e em coletivo. Então, ver os grupos se reunindo, né, porque aqui na rádio a gente está nesse quadrado transparente, então a gente vê tudo o que acontece aqui no campus. Então, ver tudo isso acontecendo é muito legal. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, Renan, a importância de se comemorar. Eu não sei se essa é a palavra certa. Eu falo para o Renan que eu estou aqui hoje não como condutora desse programa, eu estou aqui como aprendiz, como aluna dele, que é isso que eu vou ser sempre, aluna dele. Ele é um estudioso, né, dessa questão social. Então, se em algum momento eu falar algum termo, alguma coisa, por favor, me corrija. Mas a importância do dia 20 de novembro, eu queria que você falasse para a gente, por favor. Tá. Eu acho que se estende, claro, né, a gente tem a questão fundamental, que é a partir da questão da morte do Zumbi dos Palmares, né? A gente também não pode esquecer da Dandara dos Palmares, né? Que não foi apenas esposa do Zumbi, né? Porque aí tem a questão do machismo, né? Sabe quem foi esposa do Zumbi? Não. Dandara já tem uma história, né? Ela já era guerreira capoeirista, isso é uma coisa importante, poucas pessoas lembram disso, e ela lutava, era uma grande estrategista militar contra os colonialistas portugueses, tá? Então a gente tem que lembrar dessas questões também. Mas, né, quando a gente lembra do Dia da Consciência Negra como dia 20, né? E essa questão da herança, do que o Zumbi dos Palmares também colocou a partir do Quilombo, né? Ele que foi o último líder do Quilombo dos Palmares, né? Tem uma questão que é forte, que é como que a luta do Zumbi permanece no sentido de a luta contra políticas que normatizam uma forma de subjugação de corpos. Claro que quando a gente fala de minorias, tem muito essa questão. Não é só uma questão de você ter leis que contemplem ou que ajudem, né, a quebrar um pouco da herança colonialista escravocrata no Brasil. Mas também tem a importância da gente trabalhar leis que tornem, que recoloquem, né, as pessoas negras pelo que elas são, seres humanos. Sim. Que não são observados e valorizados como isso. Então, toda essa questão, por exemplo, de você falou, se eu falar algum termo, tem um certo cuidado e um certo medo, eu até entendo, porque tem muitas ressignificações que estão acontecendo hoje. Por exemplo, a palavra negro era usada como pejorativo há poucas décadas ou poucos anos atrás. A ressignificação, né, a partir dos movimentos negros, como algo, né, ressignificar a palavra negro, negra, como algo positivo, que era visto, né, e colocado em muitos termos pejorativos, é esse processo de reeducação. Depois eu quero conversar com você a respeito disso, porque assim, eu assisti um programa que é um programa assim, super entretenimento e tal, e se levou uma questão muito comum até. Tipo, quais são os alimentos que você acha que vieram de origem africana? As pessoas comem, mas as pessoas não têm noção. Tipo, que o cuscuz, que o próprio quindim, né? As pessoas não têm noção que o quindim é de origem africana. Todo mundo acha que é, sei lá, europeia, portuguesa. Os termos, como você está falando, tipo, são coisas que a gente
vai reproduzindo e a gente não sabe nem o porquê tá falando. Isso, Porque, por isso. exemplo, quando você fala dos movimentos negros em relação também à questão da palavra negra sendo utilizada de forma pejorativa, é por isso que existe. Ah, você vai para a lista negra, Isso, mercado o negro. Tem mercado negro, vários termos que são que são racistas. associados, Vários. né, a Isso, isso. E isso está intrínseco, a gente isso, vai só repetindo, né, no contexto, no dia a dia, e a gente isso. nem se percebe. Na verdade, eu acho que é por isso que esses temas, esses movimentos, essas conversas, essas Uhum. rodas, essas palestras, elas são importantes, porque a gente vai abrindo, a gente vai É, a gente vai isso. entendendo, inclusive, o porquê. Porque muita coisa também é dita, é mimimi. É Ah, mimimi até a página 2, porque se você vai a fundo, se você se uhum. interessa, se você se colocar no lugar do outro, se você provoca empatia, É. você não pensa assim, não é? É que é uma questão muito forte que é o seguinte, né? Por exemplo, sobre essa questão, né? Que as pessoas acham que é frescura muitas vezes, ou que a gente está exagerando. É que, na verdade, começa na piadinha, na brincadeira e termina com uma pessoa sendo morta na rua. As pessoas esquecem isso, ou as pessoas não percebem isso, e infelizmente tem gente que é cínica. Sabe que é uma questão séria, sabe a abrangência que tem, mas finge que não sabe ou finge que não entende. Então, primeira coisa que eu falo sempre, né, para a questão progressista, seja do campo ideológico que a gente for, né, é, primeiro é entender com quem que nós estamos falando e colocar uma questão mínima para isso. Por exemplo, ó, a gente tem que partir do quê? Qual que é o nosso campo, né, que a gente vai entender como algo fundamental? Ah, é livro? Ah, então a gente vai partir do livro para fazer uma discussão, um debate sobre. Ah, é uma questão teórica X? Por quê? Porque se você vai apenas. Se você não está no mesmo patamar da pessoa, no sentido, nós consideramos essa mesma base para poder discutir, ela não acontece. Então, se você vai falar com uma pessoa que para ela ciências humanas não é ciência, vai ficar um pouco difícil. Você vai ter que buscar um outro campo. Peraí, em qual campo nós estamos? Para tentar conscientizar a pessoa. Porque se ela acha que ciências humanas não é ciência, A gente não já precisa nem vai ter. começar essa Não vai conversa. ter como conversar a conversa, né? Então tem essa questão que é muito forte. Eu acho que aí é um primeiro passo. Por quê eu falo isso? Porque a gente também tem que fazer com que esse ensino chegue na periferia. Sim. E aí tem um grande problema, porque a nossa linguagem acadêmica, e aí vem uma primeira autocrítica também, é uma linguagem muito branca. E quando eu falo linguagem branca, eu falo no sentido branco, eurocêntrico, centralizado, portanto, num toda uma trajetória europeia que vem aqui para o Brasil. Então, por exemplo, né, por que a gente não tem? Eu faço isso em sala de aula. Hoje, olha só, com uma câmera ligada, né, falando com você, a minha postura já me freou até umas coisas que não deveria frear. Por exemplo, eu falo gíria na sala de aula. Eu falo, tá ligado, falo mano. E é a linguagem periférica. Só que aí acontece o quê? Por que, que a linguagem periférica a gente tem receio de falar aqui na universidade, sendo que a universidade é para contemplar o social a partir da teoria? Em todos os campos. Então, por que que a gente, por que que vê um cara falando humano, e aí, tá ligado? Vamos lá que é nós? Por que que isso? Por que que Nossa, que sou. estranho, É, professor falando humano. por que que sou esquisito? Mas eu quero te dizer já uma coisa. Aqui é um bate-papo mesmo. É, Você tá comigo, você sabe que, tipo, é nós. Você é, sabe que é isso. Então, tipo, pode. Ó, tipo, às vezes, né, quando eu tenho que sim, reassistir, eu fico me criticando, mas sou eu. Também não posso perder a identidade. O podcast isso, é pra isso. isso. Então, não se freie. Exatamente, é. Então tem essa questão que é muito forte, porque, cara, todo tipo de cultura que não chega primeiro de um ponto de vista benéfico, elitizado, é uma cultura europeia ou de caráter europeu. A nossa visão sobre cinema, que é uma área que a gente estuda tanto aqui na Super. universidade, é uma visão extremamente eurocêntrica. A gente se baseia em quais conceitos de plano, quadro, profundidade de campo, conceitos. Aqui vou falar sobre questões técnicas. Só que toda essa linguagem técnica vem da onde? Vem do Renascimento? Ah, tá, entendi. Vem de elementos renascentistas com modificações pelo teatro e pela fotografia? Ah, tá. E onde que nasceu esses campos artísticos, técnicos? Ah, beleza. Então, também tem esse dado que é muito importante. Por exemplo, por que que o rap fez tanto sucesso no Brasil? Desde a década de 80, 90 teve o auge gigantesco, né? Sim. E hoje nós temos o que temos, felizmente.
porque eles pegaram uma cultura de outro que tinha, né, muita força em outros países, como nos Estados Unidos, e fizeram uma adaptação muito profunda e verdadeira aqui para nossas questões pessoais. Então, isso é uma coisa legal. Adaptar para o nosso cotidiano. E aí, quando a gente vê um filme, por exemplo, isso é muito comum, já falei para os alunos, né? Um filme que foge de paradigmas eurocêntricos, a gente tende a achar que esse filme é ruim. A música, geralmente a arte, quando foge Então, dos paradigmas, né? A gente tem mania de achar que ou é conceitual ou não é bom. A gente pode, quer ver, ó. Eu vou ter que falar de funk aqui. Vamos. Não que eu consuma tanto quanto deveria, eu deveria consumir mais, mas eu consumo. Teu lado funkeiro. Eu consumo também. Olha. Embora, todo mundo sabe, né? Eu já falo pra todo mundo, eu sou muito do metal, eu sou heavy metal. Sim, então. Mas quando eu comecei a dar aula de videoclipe, para aula de TV e Convergência, né, que você foi aluna, eu comecei a pesquisar outros gêneros e a questão social por trás deles. E aí meio que, opa. E aí volta aquela questão. O funk te trouxe para perto. Então, tem uma questão de liberdade cultural mesmo assim. Tem uma questão de liberdade, tem uma questão de a liberdade sexual também, questões de letras, questões de como que é construído, a gente pode sempre discutir. É legal, é importante, temos que falar também sobre questões do machismo e tal. Acho importante, não que a letra seja machista, mas não é só o funk proibidão que existe. Existe funk que vai misturar com música de frevo, com hip hop, que vai pegar um sample de uma música americana. Eles estão pegando até ritmo do norte, isso. Fazendo, né, algumas junções. Isso é muito legal, porque isso é Brasil, é a mescla. E isso é uma coisa do funk, né, que incomoda as elites. A capacidade dele de conseguir, não só de adentrar, porque é uma música de base muito festiva, muito, né, de movimento, de corpo. Você não precisa nem de letra, só o batidão você já... E também a gente tem que associar o batidão ou a batida, o ritmo, com a questão da performance da dança, que é muito fundamental. Não é apenas a questão do passinho, que já é uma coisa bem bacana, bem divertida, mas é passos de hip hop, passos de vogue. A dança Vogue, que é uma dança, né, que é o quê? É uma dança que era feita por pessoas pretas nos Estados Unidos, na época em que elas eram subjugadas como corpos menores, como uma forma de protesto. Então, olha que interessante, a cultura Vogue, ela emerge das cadeias, porque as pessoas que eram presas, né, muitas vezes drag queens que eram presas unicamente por terem a arte de drag queen trabalhada, né, que era uma lei de vadiagem nos Estados Unidos, tá? Então, os Estados Unidos não é aquela terra maravilhosa que nos vendem, ou em alguns aspectos, dos sonhos, né? Tudo sempre maravilhoso lá. Não é bem assim, né? O documentário sobre a Marsha B. Johnson fala muito sobre isso, que aqui eu tô parafraseando também a Rita Von Hunt, maravilhosa. Vocês viram já que eu adoro. O tantão de cultura que tem esse mundo. Né? Aí vocês só prestaram atenção. Aí, o que acontece? Só chegava a revista Vogue nas cadeias, aonde estavam as drags, queens negras presas. Elas começaram a fazer desfiles na cadeia, desafiando, como se fosse uma batalha de desfile, fazendo a capa de revista e movimentos que viraram a dança Vogue. Que legal, então não sabia. Então tem essa questão. Por que a gente não sabe, por exemplo? A gente conhece Vogue através do quê? Pode ser pela Madonna. Sim. Só que tem uma cultura negra por trás, que estava com base. É a mesma coisa o rock do Elvis. Tem Little Richard antes. Mas quem ficou conhecido Exato, então... foi o branco de olho azul. Exato, entendeu? Então existe essa coisa do estereótipo. E tem a elitização de toda a arte negra torna-se isso, por exemplo, né? Hoje... a gente tem que defender muito mais não só o carnaval, como também os bloquinhos de rua. Por quê? Porque samba, no começo do século XX, aqui no Brasil, era visto como vadiagem. Havia uma lei de vadiagem que, se você está com um pandeiro na rua, você podia ser preso. Gente, e o policial ainda pegava o pandeiro, confisquei o objeto do vadio aqui, para ele poder ser preso. Tem histórias de sambistas da época do começo do século XX, década de 20, década de 10, que tem essa história registrada. Ele foi preso porque estava andando na rua com um pandeiro, porque ele ia no encontro de samba.
Então não podia fazer samba na rua. Capoeira na rua era vadiagem e também era preso. Por quê? Porque isso vem desde a época colonialista, na qual tinham medo que a capoeira, por ter uma ginga que mistura com arte marcial, virasse uma forma de você... De luta, de defesa. Exatamente. Claro que virou, mas percebe como não é porque não a pessoa é vadia, é porque é cultura negra. É porque é cultura preta. E É por isso que teve a lei contra. Não é porque, ai não, isso aqui... Não é, entendeu? E é interessantíssimo quando a gente fala do dia 20 de novembro, porque pesquisando um pouco sobre a data, eu vi que é um movimento que nasceu no Rio Grande do Sul, né? E eles celebraram ali em homenagem à morte de Palmares, porque eles não Isso. encontravam a data de nascimento dele, não tem o registro. É como se Aham. a história da pessoa tivesse sido apagada. E por que não 13 de maio, que foi quando houve, né, a lei abolicionista? Porque Uhum. isso é também um outro truque, né? Sim. Truque histórico, vamos falar assim, que na verdade as coisas não foram bem assim, não foi uma abolição da escravatura, não houve nada em benefício. E é por isso Exato, que foi hoje apenas assim, você não vai ser mais escravizado. Aí, tchau. eu vou Não, fazer o quê peraí, agora? mano. Não, peraí. Eu não tenho onde morar, eu não É, tenho trabalho, eu não não tenho teve. estudo. Cadê a indenização? Não, né? Então, tem essa questão. Pô, o Racionais fala isso num show, né? Tem um show de 2007 do Racionais, que eles falam isso. Para todo mundo aqui que é negro, negra, preto, preta, que teve a sua descendência, a sua ascendência escravizada e não foi indenizado. Velho, tipo assim, tem professor que não tem essa consciência de classe que tem essas pessoas. É, Que tem os rappers como parte dos rappers do Mano Brown e tal. E eu mesmo falo, gente, eu aprendo muita coisa com o Mano Brown, vendo a entrevista dele. Mas aprendo, assim, um negócio que é absurdo, eu né? assisti um documentário da história do Racionais Aham. e é muito, É. é E muito você louco, pensar que a tipo, porque década de 70 tinha um projeto de embranquecimento da pele. eu não, Tinha agora este projeto. Aparece no documentário, mas né? agora conta pra gente como que é isso, Renan? Como que era esse projeto de embranquecimento? Ó, pelo que eu percebi do documentário que eles trouxeram, tem aqui essa questão do seguinte, né? Essa ideia de projetos, né? Visando uma forma de... não é só apagamento histórico, mas é apagamento da identidade mesmo. Então, e aí quando você vê, década de 80, vem o rap com força também de uma das bases, né, que vem dos Estados Unidos, né? Um dos grandes referenciais do Mano Brown, do Racionais, é o Tupac Shakur, né? Um dos grandes, né? Que também tinha essa questão da luta por direitos sociais negros. Então você vê um projeto de embranquecimento. E aí você vê que esse embranquecimento, claro, não há ninguém que tenha coragem de falar isso, né, ou de publicar isso, porque é preso, porque é racismo. Agora, quando você vê. Outro dia, eu não faço ideia qual foi a motivação, eu estava só trocando o canal. Passou na Band, desculpa meus amigos que trabalham na Bandeirantes, tá? Mas eu tenho que falar isso. Aí tava lá na chamada. Como é que é? Um monte de policial militar, né? Na formação até aí tudo bem. Aí tinha o GC, combate ao baile funk. Eu falo, meu caro, o que que é isso? Era alguma coisa nesse gênero. Sim. Era algo, né? Operação, desculpa, não é combate, operação. Operação contra baile funk. Aí eu falei, peraí, mano. E aí você substitui a palavra samba pela palavra funk e você faz associação direta. Então, assim, nossa, por que que o batidão incomoda tanta gente? Será que é porque a pessoa é tão versada em música assim? Ou será que é um preconceito histórico com a música negra? Porque já aconteceu com o samba até o samba se tornar, ficar elitizado. Não que os sambistas de hoje sejam E elitizados, começar a mas gerar. chegar na elite, mesma coisa que aconteceu com o rap. Quando o rap começa a chegar na elite paulistana, repentinamente o Racionais começa a receber convite para ir em Exatamente. televisão.
Que tanto para dar entrevista. eles falam que eles recusaram um monte de coisa. Isso. Porque eles achavam um absurdo que, tipo, na época que eles precisavam divulgar o trabalho, que eles precisavam de apoio cultural, inclusive, enfim, as pessoas viravam as costas e, de repente, eles foram aceitos, né, pela alta sociedade, eles estavam indo em festa, né, dos pleba e não sei o que, e tá aí. Aí começa, né, tipo, os meios de comunicação. Porque eles conseguiram uma coisa que é muito rara, né? Por exemplo, o Playboy começou a escutar Racionais. Exatamente. Aí falou, não, peraí, legal isso aqui. E entendeu a mensagem deles, entendeu que não é assim, Racionais é contra branco. Não é, irmão, eu já escutei isso. É um absurdo. É contra a cultura branca eurocêntrica. Porque você pode ter, como Mano Brown mesmo já disse... que tá errado. Você pode ter, como Mano Brown disse, o preto pensando como branco e o branco pensando como preto. E aí você falou uma palavra que é importante, né? Essa herança que vem da colônia. A gente tem um pensamento muito de colônia ainda, cara. A gente tem que parar com isso, né? A gente tem uma mania, cara, com todo respeito a Taylor Swift, mas ela teve um total descaso com Nossa. A moça que morreu, ela escreveu uma dedicatória, né? Acho que foi nas redes sociais dela, falando: eu não vou falar sobre isso no show porque eu não tenho. Como assim você não vai falar sobre o show, mulher? Uma fã sua morreu, uma pessoa que te amava morreu. E aí você fala, não, com todo respeito, a música dela é ótima, ela tem uma presença interessante, inclusive no sentido feminista hoje, né, do que a gente pode entender como feminismo, no sentido de ser contra aquela cultura machista idiota, bem idiota, né, no caso, todas as culturas machistas. Cafona, né? E aí você tem isso, é importante sim, mas percebe? E aí tem um certo nível de glorificação que eu acho muito assustador. Exacerbado, eu acho. Me assusta demais, assim, isso. Não é valorizar o que ela faz, que eu também valorizo, mas calma, irmão, não é Deus, é um ser humano. É muito legal o que ela faz, a música é legal, ela mudou o PIB de um país, tudo bem, concordo, legal, bacana isso, só que calma, ninguém tá tirando o mérito, né, das conquistas dela, do que ela fez, mas a gente tem que falar, eu não falei aqui que a Madonna fez a apropriação cultural da cultura Vogue, eu acabei de falar. A Madonna continua sendo incrível, como artista, continua sendo maravilhosa, mas não fez a apropriação cultural numa época? Fez. Vou falar em apropriação, Renan, eu tenho uma curiosidade, porque assim, outro dia, a Lelê aqui, né, do nosso spa aqui na faculdade, a gente estava fazendo cabelo, e eu pedi para ela fazer 2 tranças. Ok. E aí eu falei, vamos fazer 3. Ela falou, Ju, melhor não. Vamos deixar nas 2, porque né, eu ia gravar. Ela falou, porque alguém pode imaginar, de repente, que você está fazendo apropriação cultural. Sim. Eu queria que você falasse um pouco, para a gente entender, né, a gente que está engatinhando ainda sobre essas questões, o porquê. Quando que isso acontece, de que maneira você... Explica. Sim. Você não é a primeira aluna que me pergunta isso, mas é uma questão que eu ainda estou refletindo para entender melhor. Mas o que eu entendo é, quando você apropria de algo que é de uma outra etnia, só que você apropria unicamente pela questão estética e você não tem consciência nem valorização a partir desse uso da história por trás desse cabelo, desse estilo. Por exemplo, cabelo Black Power. O cabelo Black Power hoje, né? Se você coloca numa publicidade, é pejorativo. Por que pejorativo? Porque o cabelo tem uma história de luta contra o racismo americano, contra o racismo aqui no Brasil também, porque, né, teve essa, como posso dizer, essa abrangência, né, expande, né, os movimentos, e aí tem essa questão. Agora, quando se vê isso, né, tem que pensar o seguinte, eu pelo menos penso isso, né? A gente tem que tomar cuidado para não transformar essa questão da apropriação cultural como uma coisa restrita. Como assim, a existência da pessoa tem que ser desta forma. Tomar só um cuidado com isso. Tirar de uma caixa para colocar em outra. Exatamente, que a gente pode, sem querer, acabar fazendo isso. Agora, tem que ter essa questão. A pessoa que usa tem que ter uma consciência nítida do porquê que está usando, qual que é a história por trás disso. Se não tem muita abrangência, se acha que o seu uso também vai ter uma questão estética vazia, não usa. Melhor não. Eu penso não usar. Agora, o que a moça lhe indicou, sugeriu, é muito importante, porque é verdade. A gente não sabe como é o olhar do outro. Sim. Às vezes você tem consciência da importância,
Só que a pessoa que está ali não sabe que você tem essa consciência, então pode soar Ela pejorativo. pode enxergar de uma outra Pode maneira. soar pejorativo mesmo. Então eu ainda estou refletindo muito sobre isso, porque é muito complexo. Por exemplo, Pantera Negra, né? Sim. Não é maravilhoso a gente ver um cinema hollywoodiano que tem cultura afro, claro, mesclada, né, com vários estilos, mas ali bem representado, é legal, é interessante. Pô, a cultura dos maias, né, e a memória que eles fazem na cultura dos maias é muito importante. É uma das poucas vezes que a gente vê, inclusive a Disney, respeitar uma cultura originária. Respeitar com decência, porque se a gente for ver Pocahontas, é meio complicado, mas enfim, Pocahontas eu falo do classicão O desenho primeiro, animado, né? sim. Eu não sei outras versões se eles fizeram depois. Se a gente for ver, lá, as pessoas vão me odiar. Se a gente for ver Rei Leão, que normaliza o apartheid no desenho, É porque tem um monte embora seja de muito, mensagens claro que é muito bonito, subliminares, o né? desenho é bonito. Tem uma linguagem shakespeariana no sentido do roteiro? Opa, possui, isso é muito legal. Só que naturaliza o apartheid, que em 93, 94 tava uma questão ferrada na África do Sul. Nelson Mandela, né? Toda aquela questão. Então, Depois, né? No meio dessa situação, você lança um filme. É meio complicado. das É mensagens complicado. subliminares que quando a gente vai crescendo, a gente vai, né, entendendo um pouco mais do mundo, a gente Isso. vai linkando com essas coisas. Você fala, como assim? Mas E mexe com, como é que se fala? O Nada. prazer da infância nosso, né? Eu vi Rei Leão quando criança, eu amei, chorei pra caramba. não, e a gente volta a Né? falar Todo mundo, né? que nada É, deixa de ser ideológico. mesmo uma animação, pois é, exatamente, né? A gente volta ali. Se a gente for ver, ó, A Última Pequena Sereia. Eu não assisti. Não, tudo bem, mas eu Só acho assisti a que. primeira. Mas a discussão é Eu interessante, sou né? vintage. Tem toda aquela discussão, né? Ai, mas a. Que é. Ariel. Mas a Ariel é branca. Então, meu amor, a Ariel. Tô falando meu amor, as pessoas vão achar que eu sou arrogante. Ó, então, meu amor, a Ariel é uma sereia. Sereias não existem. Sabe quem existe? Foi mudada a etnia? Pela Europa? Jesus, que nasceu negro Exatamente. e foi retratado como branco de olho azul e loiro. Mas isso ninguém tá falando, né? Mas ninguém tá preparado. Falta As pessoas isso. não estão preparadas para Agora, essa conversa ainda. Agora, uma figura. E aí tem uma questão forte que é para ir para a parte teórica, para achar que isso é apenas, né, ideologização do ensino. Vamos pensar o conceito técnico de contos. Contos, eles são modificáveis, imutáveis com relação ao tempo e com relação à etnia. Isso estava presente na idealização dos contos infantis desde a época que era contado em rodas de conversa em vilarejo. Isso é uma coisa muito importante. Então, quando a gente vê mudando-se a etnia, mudando-se a cor da pele, mudando-se a relação de identidade e representação da Ariel, isso faz parte daquilo que o conto, desde o seu início, foi criado e pensado para fazer. É como a Cuca virar um pônei agora. Pode ser, de repente, não Porque, sei, pode ser. De repente, para fazer uma desconstrução, para brincar com a questão, pode ser também, não tem por que não. Mas é essa questão. O conto infantil, ele foi criado para ser um conto fácil. Basta apenas as linhas gerais e você pode espalhar por todos os tipos de vilarejos para contar questões, por exemplo, para ajudar criança. Como é que você falava criança, para criança, né, num vilarejo? Não entra na floresta, você conta Chapeuzinho Vermelho. Sim. Ó, tem um lobo, ó. Não entra na floresta. Pra não comer muito doce o João e Maria, e assim vai. E assim vai. Então, era uma forma de você ensinar. Quer coisa mais legal para você ensinar sobre representatividade do que você mudar uma etnia que não é uma etnia única? Ou seja, não tem nem mudança. É o mesmo conto pensado de uma outra ótica. Na verdade, Tá dentro da teoria. que imaginou a sereia branca com cabelo Porque loiro. a Disney criou isso pra gente e ficou. Tudo bem se você gosta. Eu também acho legal o original da Disney. Mas tem uma questão. E o filme discute a miscigenação. O filme discute isso. O novo. Eu vou assistir. Discute miscigenação. E isso é muito interessante porque, por exemplo, por que os povos do mar, de Atlântida, vivem em paz, sem guerra? Uma das coisas que fica pressuposta no filme, eles resolveram o problema da miscigenação dos povos.
todas as etnias vivem em conjunto. Ou seja, a paz reina porque há respeito entre todos. E aí, quando, né, o Tritão, né, ele dá o aval, né, para Ariel, né, se tornar uma humana, ela e o Eric vão viajar com os marinheiros, né, pelo mundo. Por quê? Vão e espalhem. Espalhem o quê? Espalhem essa forma de convívio que as etnias não são mais inimigas, que o racismo não acontece mais. Então tem essa questão muito forte. E o filme fala isso para criança, isso é fundamental. É essencial. Para reensinar a criança a entender a importância da miscigenação é fundamental. Né? Então eu vejo a força que esses movimentos, que ações como essa. Eu sempre falo, se o podcast atingir uma única pessoa de forma positiva, a gente já alcançou o nosso objetivo. O nosso objetivo é realmente aqui ser ponte, levar conhecimento, Sim. né, levar informação, enfim. Enquanto a gente está aprendendo também, porque eu também, a gente vai lendo a vida toda, né? De repente eu posso pegar uma leitura, ler, que vai contrapor alguma coisa que eu disse aqui hoje. Beleza, vou usar isso para refletir como também. Essa questão da Mas apropriação é isso. cultural que você está refletindo. Exatamente, e é muito importante eu estou refletindo a gente sobre. ter esse papo aberto, esse papo franco. Né? A gente não está pronto, todos nós estamos aprendendo, inclusive você que é uma pessoa que estuda a fundo, né? Tem a humildade, a consciência de dizer, gente, ainda não consigo falar com 100% de certeza a respeito desse assunto, porque estamos todos... É um movimento muito novo, é tudo muito novo. E você vê, Renan, tipo, foi através de pequenas ações e enfim, as pessoas foram andando por aí, espalhando hoje com os influencers, com a internet, com tudo mais, porque hoje a gente vê mulheres pretas com muito orgulho, muito felizes, assumindo seus cabelos, que tipo, o tempo inteiro elas procuraram prender, esconder, colocar lenço, alisar. Né? A gente vê homens pretos sendo valorizados. Eu lembro quando eu cheguei em Paris a primeira vez, Renan, eu fiquei encantadíssima de ver tipo, os outdoors, as coisas, tipo... Sabe, quanta gente preta bonita. E eu, tipo assim, e pra mim foi um contraste a primeira vez que eu fui. Eu imaginei só ver mulheres loiras, sabe, nos outdoors, assim. E, tipo, ver a beleza preta sendo valorizada pelo que ela é. Não só sendo valorizada porque a mulher preta é bonita, gostosa, o homem preto perdão da palavra, é mais caliente, né? Porque é isso, tipo, existe essa como é que a gente pode falar? Não é pressuposição? Pressuposição sobre os corpos. Não, mas são bonitos porque são bonitos. Porque, exatamente. Entende? Tipo, não é um corpo, não é uma coisa, tipo, para ser usada. Não, eles são bonitos porque são bonitos. Então, tipo, a gente hoje vê, né? Mesmo que ainda seja de uma forma pejorativa, não seja da forma correta, mas já mudou muito. Porque eu vou usar muito coisas assim, com essas questões da beleza, porque a mulher preta, ela era sempre a empregada dentro da novela, ela não era... Nas novelas da Globo, principalmente. Exatamente. Se você pegar a década de 90, nossa senhora. Mas mesmo o Chico da Silva, por exemplo, né, que conta a história, ela era a protagonista, mas ainda assim em uma questão subjugada ali, né? A escrava que, tipo, seduziu, né, o senhor. Exatamente. E aí, ó, você está falando uma coisa que é muito fundamental. Desculpa te interromper. A interseccionalidade. Tem uma teórica chamada Kimberly Crenshaw. Ela dá palestra sobre isso. A interseccionalidade é o quê? Vamos supor, a mulher preta, ela vai sofrer 2 tipos de preconceito: machismo, misoginia e racismo. Então você tem 2 preconceitos que estão sobre aquele corpo. Então você precisa de políticas públicas para que esse corpo seja contemplado e valorizado e respeitado. Por quê? Porque há 2 tipos de preconceito sobre aquela pessoa. Então, quando você fala a ideia de seduziu, tem a questão do machismo e misoginia. Tem a questão de observar a mulher como uma ameaça. Cuidado com mulher. Quem já, né, você que está nos escutando, né? Você, homem, já escutou isso de algum lugar? Cuidado com mulher. Cuidado, viu? Se você escutou, então, é porque já existe o machismo está presente, e aí a gente vai até mais além. É misoginia mesmo. Porque é uma aversão àquilo que representa a mulher.
ou que representa o feminino. Então a misoginia vai ainda pior do que... É uma forma de machismo, né, a misoginia, mas é ainda mais grave. Porque não é aquele machismo, por exemplo, todos são terríveis, mas não é aquele machismo que quer acolher, digamos assim, que quer proteger Proteger o filho, o o homem, sexo neto, frágil. assim, é. É machismo também, tá errado também. Mas a misoginia é a aversão. Ela consegue ser ainda pior do que o machismo, que já é A terrível. gente precisa aprender É. tanto, né, Renan? Então é exatamente, por exemplo, né, a aula que eu levei, o clipe da Miley Cyrus, Sim, eu lembro. Mother's Daughter, eu falei para as moças da sala, falem. E calei minha boca, foi 40 minutos vocês falando. Sim. É isso, porque o que acontece não é uma questão nem só, não é, vai além da questão de lugar de fala, por quê? É uma questão da vivência empírica. E essa é uma confusão que as pessoas fazem também muitas vezes com relação ao lugar de fala. Esse termo que é trazido do feminismo negro, tem uma questão que é muito norte-americana, tem uma questão que é importante, né? E aí é uma coisa que também o Guilherme Terreri e Rita Von Hunt fala num podcast. Todo mundo fala de um lugar, ele fala exatamente isso. De que lugar você está falando? Então, ok, eu sou homem, eu posso falar sobre feminismo? Posso, sem tomar protagonismo. Tem um limite. Eu não posso tomar protagonismo na minha fala. Eu posso explicar questões teóricas, posso ler, posso conversar sobre, mas tem que entender o meu lugar. O meu lugar é de Plateia, não é de palco. Apoiador. Eu posso ajudar a enfrentar o machismo por dentro, falando para meus amigos, sai com os amigos, né? E aí o amigo começa, né, a olhar a moça de forma, como posso dizer, lasciva. Isso é assédio. O seu dever é falar, irmão, maneira, para. Se você começa... E também, se a pessoa não for uma imbecil, se o cara não for imbecil, e aceitar. Porque chamar atenção, homem, quando é chamado atenção, né? Fica meio nervosinho. É uma coisa que eu aprendi na universidade. Vão chamar a sua atenção e você a escute, né? Então, doutorado é ótimo para aprender isso, que você aprende a ser gente. Em que sentido? Cara, quando você estiver errado, vão descer o cacete em você e você tem que falar, ok, obrigado, vou ler mais, volta aqui mês que vem. Isso, eu acho né? que chega um momento, que é esse momento que você já não leva mais pro coração, porque não dá para levar mais pro coração. Deixa pra lá. Essa questão é outra. Exato. E aí tem essa questão. Então, o que acontece? Do lugar de fala. O meu dever, do ponto de vista empírico, é entender, do ponto de vista empírico eu não posso falar. Então, eu tenho que escutar. Escutar as mulheres falando. E também, né, não só mulheres cis, tá? Mulheres trans também. Que tem uma questão aí que vai trabalhar uma outra interseccionalidade. A gente tem que vir para trazer o professor Renan para ele falar de outros assuntos, porque ele também conhece bastante sobre o feminismo, né, professor? Não, e é uma coisa que eu aprendi também na universidade, tomar muito cuidado quando for falar de feminismo, para não parecer que eu quero protagonizar. Também isso é difícil. Por quê? Lembra a questão da trança? É a mesma coisa. Olha lá o homem querendo falar de feminismo, olha lá. Só que aí o que eu falo? Dados históricos, né, revoltas das mulheres, por exemplo, na Revolução Francesa, porque não tinha pão, muito respeito, né? E aí, então, e aí a questão e se acontecer de alguma aluna me chamar a atenção, eu calo minha boca, irmão, eu vou escutar a aluna falar. Depois eu posso refletir, repensar, conversar com ela em particular para entender o que ela falou, se eu não entender. Mas a questão é essa agora. Teoricamente eu falo até o ponto X. Passou para o empírico, as mulheres falam. E as mulheres falam do empírico e o teórico. Então tem essa por conta do protagonismo. E você gosta, né, de ouvir... Então, eu aprendi isso. Eu não sabia ouvir. Eu aprendi isso também. Um pouco, Renan, como que veio, né? Assim, como que surgiu o Renan comunicador? Porque o professor Renan, ele, como ele disse, né, ele está terminando o doutorado, né? Isso terminando. Na verdade, é que assim, a última vez que a gente conversou, eu estava terminando. Eu terminei no ano passado, já entreguei esse ano, então já é então, atualizações. Agora ele é professor doutor. Agora, para trazer ele na próxima vez, eu tenho que trazer uma pasta desse tamanho, assim, com o currículo dele, para poder falar para vocês tudo que esse moço já fez. Mas ele gosta muito dessa parte do metaverso, de filmes, de séries, dos games, de jogos, enfim. Sim. E
no off eu estava conversando com ele, a gente sempre conversou bastante e disse que é muito curioso para mim ver um cara que é super interessado nessa coisa da tecnologia, ao mesmo tempo ser curioso e um estudioso, porque ele estuda profundamente esses temas, né, como racismo, como feminismo, machismo, enfim, ele procura estudar. Quero saber como que surgiu o Renan Comunicador primeiro e depois Tá. como que veio esse interesse em se Tá. aprofundar em questões sociais. Nossa, ó, me dá até uma certa vergonha, porque o Renan, do começo da graduação, eu era muito machista. Eu era de uma direita meritocrática Não acredito. na minha forma de ação, na minha forma de convivência. E detalhe, né? Eu escutei Racionais desde meus 12 anos, 11 anos, eu escutava Racionais. Então, de novo, ó como é difícil chegar na periferia, a consciência de classe, né? Ah, pobre de direita pode ter? Pode, mas esquisito, né? Pode, mas é meio estranho. Mas pode, né? Então, eu era de uma direita extremamente meritocrática. Porque também é isso que chega na periferia muitas vezes. A gente é ensinado que Sim. você vai ter que, né, se esforçar, ok, mas assim, o seu trabalho vai. Nem sempre é Você assim, tem que né? se esforçar, você tem que estudar, É. você tem que trabalhar, você tem Só que que a pessoa. praticamente não dormir, porque É, senão é isso. as coisas não acontecem para você e, enfim. Exatamente, é. E aí você começa a perceber, depois de muito tempo, que assim, então, se eu não tivesse tido bolsa de estudos, eu ia fazer o que com a minha inteligência? Entendeu? Então tem essa coisa que é muito forte, né? Ó, o meu mestrado mesmo eu só consegui fazer porque a CAPES, a parte dos professores do PPG-Com, me aprovou para receber a bolsa para poder estudar de graça, né? Fazer meu mestrado. Foi por isso que eu fiz. Se eu não tivesse a bolsa, eu não ia fazer mestrado. Houve um investimento Teve também. investimento exato E é por isso que essas do políticas são governo. importantes. Exato, Muitas vezes, né, exato, as pessoas não exato. entendem a importância de políticas públicas voltadas, porque quando se fala em cota, quando se fala em políticas públicas voltadas para minorias, não é isso. A questão é além. Voltamos para um lugar de fala. É isso, exatamente. E aí tem uma coisa que é muito interessante que tem essa questão de comunicação. Eu fui fazer universidade porque eu queria ser VJ da MTV. Ah, é? Era, Que legal! era essa o meu sonho primeiro, foi esse. Eu também queria trabalhar com cinema, é verdade. Eu fui fazer rádio e TV porque eu não podia fazer cinema. Mesmo com a bolsa de estudos depois eu consegui, né? Quando eu aprovei, eu ainda pagava. Então eu pagava a partir da faculdade de rádio e TV. Só que aí foi até melhor, porque rádio e TV é muito mais aberto do ponto de vista de campo de trabalho. Sim. É Então, amplo, são é vários muito mais, braços, né? muito mais amplo, né? Então é bem legal por conta disso. E aí, eu tenho essa questão. Já comecei a me interessar, comecei a me politizar, sendo progressista mais, no final do curso, sabe? Em 2013, quando teve manifestações e quando começou as manifestações pro golpe contra Dilma Rousseff, que a gente não sabia que era golpe na época, também não entendia muito bem disso. A gente estava brigando, falando alto também, mas a gente não tinha muita consciência do Entendimento, que né? estava acontecendo. Precisou um distanciamento histórico. Hoje a gente sabe que foi golpe com a Dilma. Hoje está oficializado isso, que foi golpe contra a Exatamente. Dilma. Exatamente. Saiu uma matéria no Ministério Público, né? Ou então, sabe o Manteiga? Ele não pedalou. A Dilma foi tirada do poder. Ela foi tirada. Então foi golpe parlamentarista, é verdade, mas um tipo de golpe também. Não foi golpe com tanque na rua. Foi golpe parlamentarista a partir de uma reivindicação nas ruas que começou na esquerda e depois perdeu completamente a noção, porque começou a ter um movimento de direita muito agressivo que se tornaria com mais veemência a extrema-direita de hoje. Então tem essa questão. Mas na época a gente não entendia muito bem isso, né? E a gente foi tocando, mas eu já comecei a me conscientizar. Também trabalhei em lugares que me ajudaram a me politizar. Então, e aí percebe, né? Por exemplo, quando eu fiz graduação, não se discutia racismo na sala de aula no curso de comunicação. Não se discutia feminismo, não se discutia pautas sociais, não se discutia. Os alunos muitas vezes traziam questões em trabalhos, só que não havia um debate sobre isso em sala de aula. Por exemplo, semana passada eu fiz um debate na sala de aula que eu levei o termo LGBTQIAPN+, para a gente entender neste momento em que PEC está.
E eu não faço parte da comunidade, mas eu trouxe para, vamos ver isso aqui? E aí, por favor, quem for da comunidade, vai, né, Agregue. verifica também, vai trazendo. Deu certo, mas percebe? Tem essa questão, a gente não discutia. Então, Precisam de não mentes discutia, não como a discutia. tua, de pessoas Não como discutia. você, que provocam, que incentivam, que apoiam, que agregam na educação. Eu acho que isso é muito importante. Meu diretor aqui está pedindo para a gente encerrar, porque a gente está chegando já nos minutinhos finais. Vou deixar eu e o professor Renan, ter mais de 3, pode colocar 3 a semana inteira, a gente fala aqui o dia todinho que Deus Tá. deu, não, professor? Desculpa, você falou do game, eu vou falar só uma coisinha sobre game. Eu quero que você complemente. Tá bom. Quando eu comecei a dar aula, eu sempre gostei de games, desde a criança. Quando eu comecei a dar aula em 2019, no final de 2019, eu comecei em 2018 no final, mas depois de um ano, eu consegui comprar pela primeira vez um videogame de última geração, com meu dinheiro trabalhado. E aí eu entendi o que o Mano Brown fala. Para nós que é preto, colocar um tênis no pé, colocar uma roupa de marca, significa muito mais do que aquilo que o branco da esquerda fala. Ele fala isso numa entrevista na Unicamp, o Mano Brown. Que assim, não é o consumismo barato vazio. Tem valor, A gente conseguiu, tem muito a gente valor. conseguiu superar o racismo estrutural. E aí, por isso que a gente conseguiu. Então, ter um videogame de última geração que custava R$ 3.500 na época, Não, e comprar à vista não é que era caro, é que diferente. tem valor. Exatamente. Então tem essa, Né? Não, tem essa não é questão. uma futilidade, não é só um produto. Tem um valor, tem uma luta, tem uma dedicação. Porque o negro é visto como potencial criminoso neste país, ainda é visto assim. Exatamente. Um dia talvez a gente supere isso, mas ainda é visto assim. Então, você vê um negro entrando numa loja de videogame e falar, vou comprar o PS4 à vista, surpreende até o comerciante, né, que não espera isso. Pois é. Mas são pessoas como você, Renan, que estão transformando e que, através dos movimentos de ações, através das tuas ações particulares, que estão fazendo a diferença, que estão mostrando para a gente, que ensinam a gente, que dão oportunidade. E eu já quero aproveitar para você dar a dica do que você está lendo agora, né? Tipo, porque tem um monte de gente que vai estar assistindo, que se interessa pelo tema, quer se aprofundar um pouco mais, por favor. Primeiro, para a gente pensar uma cultura não eurocêntrica na arte africana, tá? Eu já deveria ter lido, tá? Que eu comprei esse livro faz 2 anos, tá? Mas a gente não consegue ler com tanto tempo dedicado a outras atividades, mas tá aqui. Isso é importante pensar uma arte não eurocêntrica, uma arte descentralizada. E aqui, Racismo Brasileiro, é da Inaê Lopes dos Santos, tá? Passei para a Júlia já também. Sim. Esse livro tem dados documentados do ponto de vista não só numérico, qualitativo, como quantitativo, para expor a história racista no Brasil colonialista e como que chega nos nossos dias. Então isso aqui é muito importante, e principalmente há uma extrema-direita que quer tentar menosprezar a luta antirracista. Então esse livro ajuda a gente a continuar lutando contra o racismo. É isso. Pro, e de onde veio essa curiosidade, o interesse em mudar os teus conceitos? Porque se você, sim. né, você foi ali no final da graduação em comunicação, se especializando na parte técnica, e onde veio a parte empírica social? Sim. Né? Empatia. Eu comecei a ver os meus amigos, né, que eram de esquerda, que a gente infelizmente zoava na universidade. Eu comecei a ver eles indo para a manifestação e tomando bala de borracha da polícia. Aí eu falei, opa, peraí, mano, eu conheço esse cara, eu sei que ele não é vagabundo, eu sei que esse cara não é... Eu conheço, né? Um deles, infelizmente, já faleceu, que é o Leandro. Ele faleceu em 2019. Enfim, foi atropelado. Eu tava vindo de moto do trabalho e foi atropelado. E o Leandro, eu conhecia ele, eu sabia que o Leandro não era vagabundo, que não era... Era um cara que estudava pra caramba. E eu sei que numa manifestação ele não ia fazer baderna. Ele tava lá pela causa. Exato. Tanto que ele brigava comigo demais pela causa. Falei, mano, acorda, se conscientiza. O Leandro tava certo, eu não sabia. Né? Quem precisava se conscientizar, na verdade, era você. Exatamente, né? E aí eu vi, não, peraí, esse cara não é pilantra, não é safado, não é bandido, não é... Por que ele tá levando bala da borracha? Ele conta uma vez que estourou uma bomba perto dele e ele ficou um tempinho sem escutar.
porque estourou uma bomba, né, perto dele, assim, tal. Aí eu comecei, peraí, deixa eu ver o que eles estão falando. Aí a empatia me fez se aproximar dos caras. Entender que, opa, peraí, E né? que o lugar de fala realmente depende do ponto de vista. Depende do lugar que você está falando. É, exato, é exato. E Não eu é? tava com um discurso branco, eu docente que não sabia. Muito legal, eu quero te agradecer. E antes da gente encerrar, eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo através do YouTube aqui da Rádio AMB, Tá, a respeito de temas como esse. Quero te trazer mais vezes, depois a gente tá. vai conversar um pouco mais no off, projetos para 2024, para a gente falar mais, conversar mais sobre esses assuntos importantes. Mas deixa um recadinho para os alunos. E agora, através do podcast desses projetos da Rádio AMB, a gente tem conseguido ultrapassar os muros aqui da universidade. Então, Tá tem mais bom. gente nos assistindo. Por favor, a Tá. palavra é sua. Ok. Bom, também agradecer, tá? Pelo carinho mesmo da equipe toda, né? Uma coisa que é importante, eu acho, né? Assim, o espaço da universidade, você que está me escutando, ainda é um espaço que você vai ver mais pessoas brancas do que negras, infelizmente. Mas a gente está lutando para mudar isso. E lutar para mudar isso parte dos dois pontos, né? De quem está escutando e de quem quer estudar e de quem está lecionando. Então, quem está lecionando, e essa é uma função que eu tento espalhar para os meus colegas, né? Olhar sempre com uma empatia no sentido de buscar a ação social, como que ela se reflete a partir da teoria, que é o que eu tento fazer em sala de aula. E do pessoal que está fora, que às vezes fica meio confuso, assim, nossa, o discurso acadêmico é muito difícil. Tem duas questões aqui, é uma questão de costume, mas também é uma questão da gente fazer essa revolução. Então traga para a universidade a sua gíria, o seu linguajar de onde você é, seja periférico ou não, e tenta mudar a universidade por dentro. E aí a gente consegue, no equilíbrio, trazer a teoria e a prática, deixar um pouco mais próximo. Eu acho que é uma forma. Tá bom? A gente chega lá. Muito obrigada, professor Renan. Quero aproveitar, agradecer, falar do nosso patrocinador, Cultura Espanhola, que apoia aqui o nosso projeto Fora do Aquário Podcast. Fora do Aquário Podcast está completando 6 meses de vida e ter um apoiador, um patrocinador é muito importante para nós. E já desejar um Feliz Natal para todo mundo. Galera lá da Cultura Espanhola está trabalhando a mil, porque teve aí Black Friday agora no mês de novembro. E deixar o site para vocês que nos assistem, clicarem lá, saberem todas as informações, é www.culturaespanhola.com.br. Eles trabalham com cursos online, cursos presenciais, a metodologia é exclusiva e os professores são nativos. Então, se você quer dar uma alavancada na sua carreira, planejar seu 2024, investido em conhecimento, eu indico a Cultura Espanhola de olhos fechados para vocês. www.culturaespanhola.com.br. Agora a gente vai agradecer a galera que faz aqui o pré todo acontecer. A professora Maria Eugênia, que é a coordenadora dos estúdios aqui do Campus Moca, sempre atende a gente com o maior carinho, mandar um beijo enorme para ela e para toda a equipe. Professor Jonatas Beck, que é o nosso supervisor de núcleo aqui da Rádio AMB. Professor Miguel Valione, que é o coordenador dos cursos de comunicação e artes, por apoiar o nosso projeto. E agradecer vocês que estão aí do outro lado, nos acompanhando semanalmente nesse programa. Semana que vem tem mais. Um beijo grande. Obrigada, professor Renan. Obrigado. Foi ótimo. Valeu. Beijo. Partiu.